e o Brasil pode ser beneficiado, porque o ministro da Agricultura, Pecuária, né, o Carlos Fávaro, afirmou na última quinta-feira que o Brasil quer ampliar as negociações com a China e que vai se colocar à disposição do país asiático como alternativa aos frigoríficos norte-americanos na venda de carne bovina. A gente até chegou a dar uma pincelada nesse assunto, mas vamos repercutir mais, porque segundo o Fávaro, representantes da alfândega chinesa devem se reunir com o governo no Brasil na próxima terça-feira para tratar justamente sobre esse assunto. Para o ministro, mesmo sem haver a pretensão de substituir totalmente o envio à China, o Brasil ainda é um dos poucos países capazes de aumentar a produção pecuária para suprir os possíveis desfalques aos chineses e assim ocupar o espaço e ser um grande fornecedor. Enquanto isso, a China segue com a suspensão da autorização de quase 400 plantas frigoríficas dos Estados Unidos para vender carne bovina ao país. Vamos ouvir então o que o Carlos Fávaro disse exatamente. Há poucos dias atrás, nas proteínas bovinas, nas carnes bovinas, o governo chinês deixou de habilitar 395 plantas. Quer dizer, alguém vai precisar fornecer essa carne que era fornecida pelos norte-americanos. O Brasil se apresenta com muita vontade e capacidade, tenho certeza que vamos saber ocupar esse espaço e ser o grande fornecedor. Pois é, uma medida, né, que pode potencializar ainda mais o agronegócio brasileiro, visto que tem crescido cada vez mais também a nossa produtividade ano após ano. A gente tem tido tecnologia em relação também à produção de carne bovina. Antes a gente criava gado a pasto, né? Hoje em dia já mudou muito o método. Hoje temos cada vez mais eficiência em relação a isso. Agora me fugiu a palavra, tô com a síndrome do Fabrício hoje. Quando você concentra uma quantidade de gados ali e que não deixa pasto. Eu vou me recordar, mas aí eu já trago essa questão sobre um potencial em relação à produção de carne, Belucci. Pois é, você vê, esse assunto ele tem múltiplas análises. É evidente que a gente colocou antes que essa questão tarifária do Trump pode favorecer bastante o Brasil e deve favorecer. Agora, com relação especificamente à carne, a gente traz a questão da JBS, que é a maior produtora de proteína do mundo, a brasileira, e ela tem relações bastante questionáveis com o poder brasileiro e o que permitiu a ela se tornar essa gigantesca empresa. É evidente que a gente quer que aproveite, mas seria o ideal numa economia de livre mercado brasileira, não nesse capitalismo de Estado, onde você tem as grandes campeãs do BNDES, enfim, de relações com o governo, como é o caso da JBS, uma empresa gigantesca brasileira que deveria ser um orgulho para o Brasil, mas você acaba tendo essa questão de relação com o poder que ocorre no mundo inteiro entre essas grandes empresas e o poder, infelizmente. E você também me beneficia, eu me lembrei da palavra confinamento, já visitei vários, né? Porque você depende dos insumos também, então milho, algodão, né, que é o caroço de algodão, tem outros insumos que são colocados que também pode ampliar outra grade, não estamos falando só da questão da carne bovina, da produção de gado, né, Rodolfo? Eu vou pegar a sua pergunta por último, mas posso discordar só um minutinho do Belucci, porque assim, a JBS, ela existe há mais de 30 anos e ela passou por diversos governos. Lógico que no Lula 2, por exemplo, ficou mais em evidência sobre alguns polos aí que todos já sabem, é do conhecimento geral, mas ela também fez parte do governo Jair Bolsonaro e ela é sim a maior produtora de proteína do mundo. E colocar ela como agora ela é partidária porque nós temos um governo de esquerda no momento, eu não acho correto, Belucci. Por quê? Porque nós temos que nos beneficiar nesse momento sobre o mercado que está aberto para a gente. O mercado que está aberto para a gente agora é os Estados Unidos, com grande potencial do Japão também, que não estava na pauta, mas que o Japão vem ao Brasil essa semana justamente para falar sobre o mercado da carne. E a China, que já é um dos nossos parceiros aqui. Ou seja, sendo o JBS, ou sendo qualquer JBS ou qualquer outra empresa que vai fornecer, nós sabemos que é a JBS com certeza, a gente tem que olhar com bons olhos isso, porque o agronegócio pecuário é que cresce com isso. Trazer para uma questão partidária não é um momento ainda. Talvez seja mais para frente, mas nesse momento falar que o Carlos Fávaro fez um trabalho gigantesco e coloca o Brasil nessa seara, né, nessa vitrine, dizendo, olha, nós aqui produzimos material de grande importância e nós estamos à disposição não só dos Estados Unidos e China, mas também do mundo. A gente tem potencial para isso e por muitos anos eu ouso dizer até que a gente foi sabotado em alguns aspectos quando surgiam as questões de, olha, a carne bovina não tem qualidade, sim, então não pode fornecer, não pode exportar, e agora os outros países vindo falando, não, nós precisamos de vocês. Raquel.
Não, perfeito. E ocupar um espaço justamente pela alta tarifária em relação imposta à China pelos Estados Unidos é mais do que acertado, é inteligente e é necessário para o nosso país. Então, o ministro Carlos Fávaro acertou. É óbvio que a economia fomenta. Acho muito pertinente as falas do Bellucci, que realmente a gente sabe que existe um grande trust em relação às frigoríficas, aquelas que fornecem carne, mas vamos lembrar que agora recentemente o próprio governo chinês reprovou 38 plantas frigoríferas brasileiras, mas também acredito, concordo que é uma estratégia do governo chinês para tentar aí negociar e o Brasil finalmente entrar nesse vácuo que os Estados Unidos está entregando de mão beijada. Afinal, os BRICS, todos ali fornecem a maior parte da alimentação do mundo, integram o BRICS. E para isso, óbvio que a gente também depende de questões climáticas que precisam beneficiar a gente, né, com as águas que caem do céu, porque cada vez mais a gente tem visto essas adversidades acontecendo. Eu mesmo já visitei uma propriedade, numa mesma propriedade tinha um pasto muito generoso para o gado e no outro raspado. Então, assim, por isso que a gente precisa de tecnologia, mas da contribuição também do clima, né?